Fala, veganos! Bom dia, quase boa tarde já. A gente está de volta com a nossa Morning Call aqui. Essa semana muita coisa acontecendo, só que tudo dentro e ali envolvendo, né, o tarifaço do Trump agora de semana passada. Todo mundo reagindo, tá respingando no Brasil. O governo Lula não está sabendo como lidar, ninguém, na verdade, está sabendo como lidar. A gente vai conversar um pouco, vamos entender, tentar entender o porquê que ele está fazendo isso, o que ele quer, aonde ele quer chegar com tudo isso, né? Porque eu acho que é assim que a gente consegue se posicionar e aproveitar melhor as oportunidades de mercado. Esse ciclo tem sido muito confuso, a gente está num momento meio assim, meio estranho, a gente não sabe direito onde está no ciclo, o que está acontecendo. A gente tenta correlatar, né, com os acontecimentos passados aí dos outros ciclos, a gente tenta bater gráfico, fazer tudo, e a gente vê que os movimentos correspondem, mas os momentos não, né? Então, vamos tentar entender o que está acontecendo, aonde de fato a gente está nesse ciclo e ver como que a gente consegue se posicionar melhor, né? A gente vai seguir aquele mesmo formato de sempre, então a gente vai começar aqui com as notícias do mundo, depois do Brasil e depois vamos para as notícias criptos. Vocês vão ver que hoje, dentre os três temas aqui, os três blocos da Morning Call, a gente de tudo vai acabar falando sobre o tarifaço do Trump, porque tudo está meio que, né, levando a isso ou acontecendo por causa disso. Então, lá nos Estados Unidos a galera sabe que a inflação está batendo na porta, né, o emprego, o desemprego ali tem sido alvo de muita atenção de todo o governo desde a posse do Trump. Essa semana agora é uma semana muito importante de resultados. A gente na quinta-feira tem o PPI, né? Na sexta-feira a gente tem o PPP, que são como se fosse o nosso IPCA, que é o índice de preço ao consumidor e o índice de preço ao produtor. São esses que vão sair agora na quinta e na sexta-feira. Na quarta-feira a gente tem justamente essa balança do emprego / desemprego nas áreas metropolitanas, que é o que importa muito, né? Fora isso, a gente tem os farming labors, que são os empregos do campo, das fazendas e tal. Mas os Estados Unidos agora está se preocupando muito com essa semana, porque a gente tem vários resultados para sair, né? Em meio a todo esse caos, semana passada, Trump veio, anunciou ali seu pacotão de tarifas para todo mundo no mundo. O Brasil ali, graças a Deus, ficou no nível mais baixo, ali na tarifa mais leve, que é de 10%, já é alguma coisa, né? Então vamos tentar entender o porquê. Mas a Europa toda hoje se reuniu, os representantes ali dos Ministérios do Comércio, da Economia, da Fazenda, enfim, a galera lá da Europa agora, da União Europeia, se encontrou hoje de manhã para discutir as possíveis medidas, retaliações e reações de como eles vão agir de acordo com esse playbook que o Trump soltou. Então o ministro da Economia da Alemanha, o Robert Habeck, falou que todas essas tarifas aí são muito sem sentido e até absurdas e está partindo para cima. Só que a gente já sabe como é que a Alemanha agora não está conseguindo nem resolver os muçulmanos que estão entrando lá. Então, lógico que ele partiu para cima, mas o Rottweiler dessa vez não foi sozinho, pediu ajuda de toda a União Europeia para back him up ali, para apoiar o cara, né? O ministro do Comércio da Irlanda, Simon Harris, pediu uma resposta calma, na medida, como todo, né, bom irlandês ali agora tá mais tranquilo, ou tá tomando aquela porterhousezinha ali, black beer, tranquilo com seu cafezinho, falou para ir com calma e na medida, até porque a balança dele dos Estados Unidos ainda é muito proveitosa, ele não quer mexer muito nisso, né? Representante do comércio da França, o Laurent Saint-Martin, falou que as tarifas foram muito agressivas e também muito arbitrárias. Mas logo depois ele acalmou um pouco a bola, pelo final da reunião ali, ele terminou com aquela palavra final ali, seguindo meio que o Mano Brown ali, né, no clima de racionais. Então, se quer guerra, terás, mas se quer paz, eu quero em dobro. O ministro da Economia da Espanha, o Carlos Cuerpo, ele vai pressionar ali internamente o país pela aprovação de pacotes ali para essas áreas e indústrias mais afetadas e também vai discutir agora sobre tarifas retaliatórias. Vocês veem que toda a Europa está numa situação muito frágil, né? Todos eles ali estão sofrendo com questão migratória. A Espanha nem tanto, porque eles já são, né, em grande parte, historicamente, ali, muito nacionalistas. Tanto são que até hoje estão no pau ali de Galícia e Espanha, não decidiram até hoje quem é espanhol, quem é galego, o que é de quem. Não estão conseguindo nem resolver conflito interno, estão querendo botar marra. Alemanha, a mesma coisa. Itália, a mesma coisa. França, entendeu? Então tá todo mundo seguindo num caminho ali de vamos retaliar, vamos contra o Japão agora, né? O Trump fez
esse alvoroço tamanho aí que ele fez simplesmente a Coreia do Sul e a China irem pedir auxílio para o Japão, pedir ajuda para o Japão. A gente viu aquela foto histórica do Japinha no meio cumprimentando os dois semana passada. Então vocês estão vendo que muita gente acredita, né, que seja esse shift aí, essa mudança no rumo do navio do comércio global, né? Então a galera acha que está saindo daquela globalização que a gente sempre teve, daquela industrialização ali, né, gigante em todos os países, em todos os continentes, e cada um podendo contar com o que o outro tinha a oferecer. Muita gente tem achado que esse tarifaço do Trump tem posto isso a xeque, mas a gente já vai entender, a gente vai falar um pouco aqui também sobre as notícias cripto, também vocês já vão começar a entender o porquê que essa galera tá fazendo esse jogo, né? Então, saindo ali da Europa, mas ainda lá do outro lado do mundo, na Indonésia, a galera falou que não vai retaliar os Estados Unidos após essas tarifas de Trump, e o governo indonésio vai buscar maneiras ali de aumentar, então, essas parcerias comerciais e todo esse volume comercial com a Europa, né? Então, ele decidiu não brigar, ele só vai falar, pô, aqui tá ruim? Então, eu vou focar aqui, que é até mais perto, de repente, ali vamos ver se essa galera dos outros países aí da União Europeia fazem esse lobby bacana, aproveitem desse momento e sigam a onda. Vocês vão começar a tentar furar a onda aí de frente para ver no que dá. Enquanto tudo isso daí, o ex-diretor da Organização Mundial do Comércio, o Pascal Lamy, ele adota um tom menos pessimista, né? Então ele fala que não é tão assim, não vai parar nada de globalização. Então vamos citar aqui uma frase dele. Como as infraestruturas da globalização estão lá e não foram atingidas, portos, navios, cabos submarinos, estações de satélite, aeroportos, o sistema ele vai se ajustar. O comércio é muito flexível e é um pouco como a água. Ele aí meteu aquela ali do Bruce Lee, né, de Be Like Water, que a gente sempre fala aqui, e termina falando que se ela não vai para um lado, vai para o outro. Então, exatamente, é mais ou menos aí o que o ministro da economia da Indonésia aí falou. Ele buscou não retalhar nada, ele só vai mudar a direção ali do naviozinho dele, que é o que tem acontecido, né? A gente estava discutindo aqui na VEG internamente também sobre os motivos, né, e motivações do Trump, de todo o governo americano tá fazendo isso, e vocês sabem como eu sou, como eu penso, né? Toda a minha opinião deixo isso sempre muito claro, e aproveito para falar também de novo, né? Se fosse qualquer outro cara um pouco mais maluco da direita, se fosse o Bolsonaro falando isso agora, falando, porra, vou tarifar todo mundo, é isso mesmo, magre é pop, é sinistro, vambora, vou tarifar 50% do mundo inteiro, entendeu? De repente você fala assim, puta, agora o tiozão tá maluco, agora, né, se dá aquela. Mas o Trump, o cara tá com uma equipe econômica, toda a equipe do governo ali formada, muito estruturada, muito boa, muito competente, todo mundo é muito foda. Então, o que não falta pro cara? Informação, estratégia, conselho, né, consultoria. Então, o cara tá amparado ali pelas maiores mentes ali dos Estados Unidos agora. Ele com certeza não deve estar fazendo isso de birrinha, né, para fazer cabo de guerra com o mundo inteiro, Estados Unidos contra todo mundo. Então, qual que é o intuito dele? O que ele tem tentado fazer, né? O Trump hoje de manhã ele já virou e falou assim, cara, olha só, as tarifas tanto estão funcionando que o petróleo agora já está derretendo, né? A OPEP, ali, que é a Organização dos Países Exportadores e Produtores de Petróleo e Aliados, falou que mesmo sob esse tarifaço todo, eles mantiveram aquela expectativa de quase dobrar o volume de oferta do petróleo ao longo desse ano e do ano que vem, né? A gente já vai falar sobre isso ali na frente, mas o petróleo do tipo Brent, né, que é a referência mundial ali hoje, ele está segurando, olha, ele está derretendo, ele não segurou nada o preço, ele caiu bastante. A gente já vai falar mais ou menos sobre a gente já vai falar um pouco sobre a cotação dele ali, como é que está indo, mas vamos voltar aqui agora só um pouquinho e vamos falar do Brasil. Então vocês viram que todo mundo está em torno ali desse tarifaço do Trump, aqui no Brasil não podia ser diferente. A perspectiva de um fim de um sistema multilateral está preocupando a gestão do Lula. Então tem gente que acha que esse multilateralismo todo, globalização, exportação, importação, vai dar uma, né, cessada, vai dar uma acalmada, mas tem muita gente que não, como o Pascal Lamy, diretor da Organização Mundial do Comércio, e alguns outros países por aí também, né, tipo a Indonésia. Mas aqui no Brasilzão, o governo Lula não está sabendo lidar com isso mesmo, a gente tendo ficado só com 10% ali. Ele está super preocupado, indignado, achando isso uma afronta, sendo que na hora do Adadão já meter 25,5%, 27,5% da gente na renda, no nosso salário, na fonte, aí ele não fala nada. Mas o 10% é absurdo, sendo que, né, enfim,
Se reclamar, pode piorar. A gente sabe o porquê da gente ficou só com 10% ali. Foi como um conselho. Todo mundo lá nos Estados Unidos, principalmente o Trump, sua turminha ali, seus amigos, eles sabem como é que a banda tá tocando aqui no Brasil. Eles sabem o que tá acontecendo com o governo Lula, como ele foi implantado e tal, e o que tá fazendo. Então é natural que eles, né, deixem a bola tocar, mas nem deixa a bola rolar, mas nem aquele alerta de tipo, tô aqui vendo, então não faz graça não, senão o apito é vermelho para geral. Mas vamos focar aqui no Brasil então um pouco, né? A gente tem o dólar subindo bastante em frente ao real por causa desse tarifaço todo. O dólar tem subido agora para o mundo todo, mas a gente tem as perspectivas aí então para os nossos dados econômicos desse ano que vem, né? Hoje saiu o boletim Focus, aí, boletim qual emitido pelo Banco Central, dizendo que a nossa inflação, agora a expectativa de inflação para o ano de 2025 permanece mantida ali em 5,65%. O IPCA, né, que é o índice de preço ao consumidor amplo, está tendo uma alta de 4,5%. O PIB desse ano de 2025 está em 1,97%, mas o PIB de 2026 está caindo ali para 1,6%. A taxa Selic desse ano está em 15%. O dólar agora de 2025 está com a estimativa de fechar o ano em 5,90, agora está 5 e... agora já está 5,85, ou seja, vai superar esse teto. E a previsão ali para o ano que vem, 2026, era de 6 a 6,12. Também já deve superar isso aí antes do final do ano, se nada mudar, né? Então, foi o que a gente falou agora há pouco também, as incertezas sobre o preço do petróleo estão aumentando com o tarifaço do Trump e essa decisão da OPEP de elevar a produção. O petróleo do tipo Brent recuou 10,75% na semana, ou seja, está acompanhando essa queda semanal das criptos muito bem. Então, não, né, para a galera que está com medo, eu vou sair, eu vou voltar ali vou voltar para XP, volta lá, vai levar 10,70% aí, 10,70% na cabeça só no barrilzinho de petróleo. A não ser que levar para o ouro, realmente, que o ouro está subindo, sempre sobe. Petrobras pode ter espaço para reduzir as cotações dos combustíveis com essa oportunidade, com esse cenário rolando, o que obviamente é muito difícil, né? Eu não sei quando na vida que a gente vê alguma coisa baixando o preço por correção de fator de preço internacional, ainda mais a produção sendo nossa, né? A gente produz, leva em consideração o preço internacional abaixo, eu duvido que a gente abaixe. Eu não me lembro disso acontecer. Mas é o que a galera aí do governo está falando pra gente acreditar. Então, vamos escapar um pouquinho de tudo isso, vamos falar para cripto, né? Vamos falar de cripto, vamos para o nosso mundo maravilhoso, que também não tá tão maravilhoso assim. Hoje eu tô com o bonezinho da FTX, porque é esse o sentimento de mercado. Tanto é que a gente está batendo níveis aí baixos, né? Níveis mínimos históricos do nosso sentimento de medo e ganância, o Fear and Greed Index, né? Então tá todo mundo cagado, tá todo mundo morrendo de medo, ninguém tá sabendo se posicionar muito bem, tá todo mundo esperando para ver, né, justamente aonde esses navios aí de todo esse comércio, literalmente, internacional, tá se espalhando, como é que vai se dar tudo isso. E Michael Saylor aí, o nosso querido Michael Saylor, o cara que tem feito o DCA mais sinistro da história do Bitcoin, o dono da MicroStrategy, né, empresa aquela que está vendendo títulos ali de empresa, fazendo empréstimos e comprando Bitcoin em cima desses títulos. Essa estratégia linda, maravilhosa, deu uma pausada pela primeira vez aí já há bastante tempo durante a semana passada. Então, nessa semana do dia 31 do mês passado até dia 6 agora desse mês ontem, a gente não teve nenhuma compra de Bitcoin pela Strategy e nenhuma venda também dos títulos deles ali que eles usam para alavancar a compra, tá? Então, tudo isso daí deu uma parada e eles revelaram também um prejuízo, obviamente, não realizado, de 5,91 bilhões de dólares nesse primeiro trimestre, tá? Mas tá tudo bem, o cara ainda tem 528 mil bitcoins ali, um preço médio de 67 mil, tá tudo bem hoje também, né? Porque 67 também não tá nem tão longe de onde a gente tá, não. E o preço do Bitcoin caiu abaixo dos 80 mil, enquanto as ações enfrentam que muitos aí estão morrendo de medo, e estavam morrendo de medo principalmente, tipo Jim Cramer, por exemplo, ainda não saiu da mesa essa carta. Mas tem muita gente comparando aí o que tem... Vamos tirar esse boné aqui, que vai dar até azar. Vamos botar aqui o nosso querido, né? Então tem muita gente aí que tá com medo de que hoje cedo, né? Tava com medo de que hoje fosse aquela Black Monday ali, né? Nossa, desculpa, a nossa Black Monday ali do crash do mercado lá em 1987, nos Estados Unidos, onde foi aquela cagada, aquele banho de sangue todo. Hoje começou a mesma coisa, né, por causa desse tarifaço
todas as major stocks ali, toda a S&P 500 dos Estados Unidos derreteu. Se vocês forem ver agora o gráfico, nosso gráfico cripto também das top 10 ali nos últimos 7 dias, está tudo vermelho. Ontem, né, rolou esse movimento de correção ali, voltou a subir, então nas últimas 24 horas a grande parte das coisas já está verdinha, mas Ethereum perdeu ali o suporte dos $1.500, foi super preocupante, Solana ali nos $100, então a galera estava bem desesperada, tanto que o nosso sentimento ali, nosso índice de medo e ganância estava derretendo, batendo mínima histórica ali, batendo 4. Então, sinistro, ninguém sabia o que fazer. E disso a gente já consegue tirar algumas coisas, né? Primeiro que vocês veem que toda essa inflação, toda essa questão lá dos Estados Unidos, todos esses movimentos do Trump, ele tá tentando fazer isso porque é aquele jogo que nem aqui no Brasil, né? Da taxa de juros, com a inflação, com o desemprego, com o salário mínimo. Então todos esses dados vão ali se emaranhando. Ele tá tentando jogar o jogo com as cartas que tem, influenciar do jeito que pode para entrar certo e posicionar tanto, obviamente, o seu capital pessoal, porque a gente sabe que, né? Ninguém é idiota, mas obviamente o país ali, os Estados Unidos, botar ele, criar um bom cenário ali, pelo menos para essas próximas décadas aí, que o mundo todo está acreditando que vai ser de recessão, né? Então, o que está acontecendo? A gente ia ter essa reunião ali onde a gente acha, né? Estava achando, esperando que viesse o primeiro corte de juros lá em junho, por causa de toda essa história, do jeito que a inflação está se comportando nos Estados Unidos. Essa reunião agora talvez aconteça, esse corte, talvez aconteça agora na reunião de maio. Então, se rolar, se GG, nosso querido Jerome Powell, o presidente do Fed, né, que é Federal Reserve, que é o Banco Central americano, decidir nessa reunião de maio cortar os juros ali, o pump acontece e aquela última porrada decolada desse ciclo ali que a gente tanto aguarda vai acontecer. Por isso é tão importante a gente estar dolarizado. A gente sempre falou isso nas últimas semanas, o dólar deu aquela corrigida, veio todo mundo de comunia brigar, encher o saco, a gente, dolariza, dolariza. Pois é, agora em 2 dias aí, reverteu todo o cenário, a gente está de novo aí nos 60% positivo já, então falador passa mal. Vamos torcer para essa GG agora cortar os juros, Jerome Powell cortar os juros agora em maio, em junho ele vê outra encepada, junho vê outra encepada, e a gente dá essa subida legal ali até setembro, outubro, como a gente vem falando já que espera há 2 anos aqui na Vega, né? Então, quais são os pontos ali de interesse para o mercado cripto e de posicionamento que a gente pode ter para essa semana, né? Sabendo que é a semana ali de tantos resultados de pesquisa americanos, de índices, de desemprego, emprego, pay gap, payroll, né? Tudo aquilo. Então, pay gap, ó, payroll, sai dessa, ó. E quais são esses pontos de interesse que a gente tem então para a semana? Então o Bitcoin a gente viu que está desistindo dessas linhas de suporte do mercado de alta, tanto a esquerda quanto a direita, enquanto essa nova cruz da morte aí está se completando no gráfico diário de hoje, né? Obviamente, do Bitcoin versus o dólar. A semana, né, do IPC, do Índice de Preço ao Consumidor lá dos Estados Unidos, é firmemente ofuscada pelas tarifas comerciais dos Estados Unidos e o impacto agora cada vez mais global no mercado de ações, visto que o mundo inteiro começou a derreter, obviamente. Os participantes do mercado cripto e do TradFi estão fazendo comparações aí, já pararam um pouco, que já viram que deu uma estancada, obviamente, mas estavam comparando aí com essa segunda-feira negra, Black Monday de 1987, e também a quebra do mercado lá quando rolou na primeira fase lá da pandemia global do Covid-19. A base de investidores especulativos do Bitcoin, ou seja, a galerinha ali, fogo no parquinho, mão de alface, está totalmente sem dinheiro já porque entrou em momento errado, entrou na emoção, caiu no FUD e provavelmente agora está cada vez mais tentada a vender no pânico e realizar esse prejuízo aí com medo do negócio derreter. É o que a gente sempre fala, se você não sabe o que você está fazendo, não faça. Compra dólar, né? Aguenta, calma, vai estudando, fala, vou comprar um pouco de Bitcoin aqui para experimentar. Vai indo, mas o primeiro passo é você se dolarizar já e com stablecoin, obviamente, né? Você não vai lá no shopping agora. Quando a gente fala dolarizar, né? Você ir no shopping agora, numa casa de câmbio ali ou lá no Santander e pedir para trocar real ali por dólar e pagar toda aquela gama de impostos, declarar tudo e deixar tudo lindo ali, né? A gente fala, obviamente, pra você fazer do jeito certo, mas entra numa corretora qualquer cripto da sua preferência. A gente aqui na Vega não tem preferência, escolhe a sua, vê qual faz mais sentido para você, entra lá e compra seus dólares, ele escolhe pelo USDT, né, que é da Tether, ou da Circle, que é o USDC, ou essa nova USD que está rolando. Então, compra sua stable, fica ali tranquilo enquanto você vai estudando e vai
comprando aos poucos. Entra na nossa comunidade, a gente está lá no Telegram o dia inteiro conversando sobre isso. Pô, Tiagão, mas eu não tenho dinheiro, tô duro, o mercado derreteu, eu tive que pagar seguro da moto, documento, comprar capacete novo. Enfim, começou a chover, tive que comprar a capa, gastei todo o dinheiro. Cara, a gente está vendendo agora o nosso curso, a gente está fazendo um curso super legal lá no Hotmart de airdrops. Então dá uma sacada lá. É muito baratinho, R$ 97,00, não é só o curso, ele vai dar acesso a todo um acompanhamento, uma comunidade exclusiva, benefícios exclusivos, uma série de coisas muito legais que a gente preparou para você. O nível tá muito maneiro. Você vai lá no Hotmart, compra, faz o curso. Se você não achar legal, em até 7 dias você pode, obviamente, né, cancelar, pegar 100% do seu dinheiro de volta, não tem estresse. Mas o curso foi muito bem feito para você aí conseguir acompanhar as melhores oportunidades de airdrop que a gente está tendo, que é uma narrativa que a gente acredita que navega, que já está chegando ao fim, pelo menos nesse ciclo, porque já ficou um pouco manjada, mas tem muito projeto legal ainda que já vem farmando airdrop há tempo, muitos deles vocês conseguem participar de graça, ainda dá tempo de farmar legal, e com o dólar a quase R$6 aí, qualquer $100, $200 que você pegue, já dá 1.000 aí, com certeza já vai dar uma relaxada. Você fazendo vários deles aí, se expondo a vários deles, com o nosso acompanhamento, com a nossa ajuda, junto com o curso, a gente tem as lives previstas lá, tudo dentro do Hotmart, bonitinho. Você vai ter acesso à comunidade 24/7 ali, ou seja, o tempo inteiro, ininterrupta, no nosso Discord, no nosso Telegram, com canais e materiais, oportunidades, benefícios e recompensas exclusivas só para você, tá? Então não tem desculpa, já tá com grana, investe, alavanca, mete aquele 10x ali na margem cruzada, amém, go to the moon. Ou se tá sem, vai ali uma oportunidade muito maneira, você vai recuperar essa grana aí assim e vai aprender muito, compartilhar muito e fazer uma graninha boa também. Faço só dando like, fazendo social quest aí. E se você já tiver um pouquinho mais de rataria, você vai fazer com a gente ali também as testnet actions, né, as ações de testnet, fazendo só testar beta de projeto para arrecadar e farmar muita grana, tá? Então, o sentimento é inexistente em todos os lados, tanto no TradFi quanto no DeFi, né? Tá todo mundo ali morrendo de medo. O nosso índice de medo e ganância registrou a pontuação mais baixa da história, que foi de 4. Ninguém sabe o que faz, ninguém tá comprando nada, ninguém tá vendendo nada e tá um terror. Ninguém tá vendendo nada assim, né? Ninguém, a galera já um pouco mais lá. Os mãos de alface ali, a massa que ainda não estava pronta, tá derretendo isso, obviamente. É um volume gigante e faz o mercado sentir. Nos últimos 7 dias, como a gente falou, o nosso top 10 ali está todo no negativo. Nas últimas 24 horas, algumas coisas começaram a melhorar. E na última hora, está praticamente tudo no positivo. E até numa margem confortável ali, entre 2, 3, 4, 7% no positivo. Bitcoin agora no começo da live, estava em 78.945, agora deve estar ali já nos 79 segurando porque continua a subir. Ethereum 1.600, XRP 1.87, mas a gente vê uma tendência muito forte aí que começou já nos últimos 7 dias, no meio, né, em meio a todo esse tarifaço. Nas últimas 24 horas começou a decolar e na última hora continua decolando, que são aí o nosso top 10, o nosso top 15 aí das trending tokens são 12 do Trump. Então, da 3 até a 15 ali, a gente tem a Turbo, Trump, Pep Maga, Trump Meme, Mog, Pep, Trump AI, Pep Trump, Doge Trump, Harris Dogs Trump, Bomb Trump, e todas elas aí na última hora estão 7, 8, 35, 40, 60%. No último dia tá tudo acima de 600%, na semana aí já vem acumulando aí 290%. Então a tendência que se firmou ao longo dessa semana, a galera cripto aí foi muito pró esse tarifaço, aparentemente, porque deu muito rebuliço no mercado internacional, que era o que o Trump queria, né? O que ele quer fazer? Ele está buscando, obviamente, pagar toda aquela dívida ali que os Estados Unidos têm, ele quer segurar a inflação, ele quer arrecadar essa grana. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo o que pode para o GG, o nosso Jerome Powell, o presidente do Fed, cortar esses juros o mais cedo possível e também renegociar essa dívida e drivando dinheiro internacional para os bonds, né? Tanto é essa situação tanto tá nervosa, tanto tá neurótica, que agora, 15 minutos atrás, começou uma reunião extraordinária lá nos Estados Unidos, onde a galera do Fed, do Banco Central Americano, a galera
da Casa Branca e vários políticos e consultores econômicos aí se reuniram para discutir qual que deve ser esse futuro aí da taxa de corte, se vai rolar mesmo em maio, se vai rolar mesmo em junho. Então espere volatilidade, o pau tá comendo, não faz nada agora que você não se sinta confortável, ou se você for assim, né, um pouquinho diferente, especial como eu aí, vai dar aquela riscadinha legal ali, escolhe uma moeda, vai no gráfico, bota o gráfico de 1 minuto ali e senta o dedo. Às vezes dá, às vezes não dá, mas quando dá, é legal, né? Nossa Bovespa, então, tá subindo um pouquinho aí nas últimas horas, ainda tá muito baixa ali. O dólar a gente está chamando atenção, já tá em 5,87, o euro tá 6,42, o comercial, né? O turismo já tá quase 6,60, então vocês podem com certeza esperar aí o dólar a R$6 nas próximas semanas. A gente sabe que a nossa equipe econômica aqui do Brasil não vai conseguir fazer nada muito, né, bem feito nessa correria do jeito que a gente espera e gostasse muito que fosse, a gente sabe como é que a banda toca aqui. Então vocês podem esperar o dólar subindo aí mais um pouco nas próximas semanas, talvez chegando sim aos R$6, o que é excelente, que no final do mês eu tô viajando, então eu quero que o dólar bata 7, vambora. Esperem live da gente agora lá do Atacama, do Salar de Uyuni, vou empurrar Bitcoin na goela seca lá daquelas lhamas, vou fazer a galera do deserto lá de São Pedro aceitar Bitcoin, porque senão também não vai conseguir levar dinheiro meu. E vambora, pessoal. Otimismo, fé, estuda, fica com o gráfico aberto aí. Se você tem 87 polegadas de tela na sua casa, abre 87 gráficos nela, fica de olho em tudo. Entra um pouquinho ali, pega um dinheirinho que você se sente confortável, tenta dar uma shortada, às vezes dá certo. Se você, obviamente, estiver apertado, não estiver confortável, não faz isso, mas acompanha o mercado, abre gráfico, vai no CoinGecko, CoinMarketCap, ali o seu site predileto, fica acompanhando ali a movimentação das top 100, top 50, top 20, tanto no CoinGecko quanto no CoinMarketCap. Os dois são de graça, né? Se alguém tiver não conhecer ainda, você vai lá, cria uma continha, bota os tokens que você gosta, seus favoritos, você consegue criar séries de abas ali de acompanhamento. Eles já separam também você por RWA, por DeFi, DePIN, não sei o que, sabe? Então você consegue AI, então você consegue ver o stop ali de cada narrativa, ver o leaderboard de cada narrativa e acompanhar. Gostou de alguma coisa? Vai lá no Deck Screener e outra ferramenta assim, joga lá o contrato do token, dá uma estudada maior, sentir confortável, senta o pau. Beleza? Por hoje é só. Nossa Morning Call tá de volta, todo dia agora, 12h12, com as notícias mais importantes das últimas 24 horas. E amanhã a gente tem nosso encontro semanal aí, que também estava pausado, e estamos voltando agora forte como o mercado hoje, resistindo tudo. A nossa Crypto on the Table às 8h30, aqui no Instagram também, e depois, como sempre, na plataforma de vídeos longos ali, queridinha vermelhinha. Beleza? Tamo junto, pessoal. Bom dia, boa tarde, até amanhã.